Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à 12ª lição da disciplina Instalações Elétricas do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Nesta lição daremos continuidade ao tema luminotécnica. Nessa parte vamos abordar sobre o projeto luminotécnico utilizando o método dos lumes. Então, bons estudos e vamos lá. Lembrando que os objetivos foram apresentados na primeira parte dessa lição. Basicamente é que você conheça quais são as diretrizes para o dimensionamento de projetos luminotécnicos, seguindo as recomendações da NBR ISO 8995-1, que faz referência à iluminação de ambientes de trabalho. Então, na primeira aula apresentamos as principais grandezas luminotécnicas. Nessa aula vamos apresentar o método dos lumes no dimensionamento luminotécnico. Então, para se determinar o número de luminárias e de lâmpadas que vão efetivamente proporcionar o iluminamento em um determinado ambiente, faz-se o uso do projeto luminotécnico. Esse projeto luminotécnico ele pode ser utilizado utilizando o método dos lumes ou o método ponto a ponto. Já nas instalações residenciais, foi-se utilizado uma espécie de projeto luminotécnico, embora não seja um projeto luminotécnico propriamente dito. Naquele caso, nós utilizamos como referência a carga mínima, que é uma aproximação de referência. Lembrando-se que a norma 5410 recomenda que se faça o projeto luminotécnico daquele ambiente, daquela instalação, e na falta desse projeto luminotécnico você pode então utilizar o método da carga mínima, que é utilizado tendo como parâmetro a área. Então, o primeiro método para fazer o projeto luminotécnico que nós vamos abordar aqui é o método dos lumes. Então, para se fazer o dimensionamento da quantidade de lâmpadas e luminárias de um determinado ambiente, nós utilizamos essa equação, onde o N representa o número de luminárias que são utilizadas para proporcionar um determinado iluminamento, o nível de iluminamento em lux, que é estabelecido por norma, dependendo do tipo de atividade que é desenvolvida naquele ambiente, a área do recinto, que aí você precisa conhecer as especificações, possui pelo menos a planta baixa daquele ambiente, o fluxo luminoso por luminária. Então esse fluxo luminoso ele é o resultado da quantidade de lâmpadas que tem naquela luminária, vezes o fluxo luminoso de cada lâmpada. Então, neste caso, esse fluxo luminoso ele é proveniente da lâmpada que você fez a escolha e da luminária que você fez a escolha para aquele ambiente. Temos ainda o fator de utilização da luminária, que ele é em função da luminária, da lâmpada, e esse fator de utilização ele é determinado através de uma tabela representada e apresentada pelo fabricante daquela luminária. E por fim nós temos o fator de manutenção, que ele é um fator que é definido por norma. Nós podemos utilizar esse fator de manutenção fazendo consulta à norma NBR ISO 8995-1. Então nessa norma são apresentadas algumas diretrizes para fazer a especificação desse fator de manutenção que pode ser utilizado no projeto luminotécnico. Observe-se aqui que quanto maior o fator de utilização da sua luminária, menor vão ser a quantidade de luminárias necessárias para aquele ambiente. Ou seja, é interessante que você faça a escolha de luminárias que ela apresente um alto fator de utilização, bem como um alto fluxo luminoso, bem como um alto fator de manutenção. Então, à medida que esses fatores aqui, fluxo luminoso, fator de utilização, fator de manutenção, eles são reduzidos, será necessária uma maior quantidade de luminárias e, consequentemente, o seu projeto luminotécnico vai depender de mais luminárias e de mais recursos para a instalação daquele projeto luminotécnico no determinado ambiente. Então, pelos métodos lumes, nós temos a iluminância que é definida pela norma 8995-1, dependendo do ambiente. Nós temos a área que é definida pelo recinto, pelas características do ambiente, a área útil. Nós temos o fluxo luminoso que é definido pela lâmpada, pelo conjunto lâmpada e luminária. Nós temos o fator de utilização, que ele é determinado em função da largura do ambiente, do comprimento e da altura da luminária em relação ao campo de trabalho. E nós temos o fator de manutenção, que ele é determinado por norma. No nosso caso, nós utilizamos a NBR ISO
89,95 dígito 1. Esse fator de manutenção ele é o resultado de múltiplos fatores e a partir desses fatores você tem um fator global de manutenção. Para exemplificar o método dos lumes, vamos então fazer o projeto luminotécnico de uma indústria, nesse caso uma indústria, uma marcenaria, indústria de móveis, sistemas de serra. Para esse ambiente aqui, nós temos que o comprimento é de 15,85 metros, nós temos uma largura de 18,30 metros, nós temos um pé direito de 6 metros e a altura da luminária ao plano de trabalho de 5 metros. Conforme as características internas desse ambiente, nós temos as refletâncias do teto de 50%, visto que lá apresenta-se uma superfície clara. A parede também é clara, com a refletância de 30%, e o piso é escuro, com a refletância de 10%. Para se elaborar o projeto luminotécnico, nós tomamos como referência a lâmpada HDK de 500, fabricação da Philips, com lâmpada a vapor metálico HPI 250 watts, com índice de reprodução de cor de 69%. Então, a escolha dessa lâmpada ela foi direcionada conforme as diretrizes da norma NBR ISO C 8995 dígito 1. Então, nós temos aqui a nossa norma que é tomada como referência, no nosso caso, o nosso ambiente é um ambiente de serra, uma marcenaria. Então nós temos aqui no item 21, marcenaria e indústria de móveis. No nosso caso, a nossa indústria é uma indústria de serras, não é? Então nós temos aqui o tipo de ambiente, tarefa ou atividade, sistema de serra, onde nós temos o iluminamento médio requerido de 300 lux, um índice de ofuscamento de 25 e um índice de reprodução de cor mínimo de 60%. Há uma recomendação aqui nesse caso, no projeto luminotécnico, fazer a prevenção contra os efeitos estroboscópicos. Esse efeito estroboscópico é aquele efeito que quando você tem partes girantes de algum objeto, de algum equipamento, dependendo do tipo da incidência de luz naquele equipamento, naquele objeto, é como se você visse aquele objeto parado. Então isso é muito comum em motores, quando você tem lâmpadas fluorescentes em ambientes de motores, dependendo da frequência de rotação do eixo do motor, dá-se a impressão que aquele eixo está parado. No caso do sistema de serra, do motor, onde você tem partes girantes, se o equipamento, se aquela parte móvel está em movimento na prática e a visualização dá indícios que aquele esteja parado, isso pode provocar um acidente nos usuários daquela instalação. No caso de máquinas, de indústrias, pode-se provocar um acidente com o operador. Então, no nosso caso, como o índice de reprodução de cor mínimo foi de 60%, nós escolhemos então uma lâmpada com índice de reprodução de cor de 69%. Então, para se fazer o projeto luminotécnico pelos métodos LUMES, para se dimensionar o fator de utilização, é necessário anteriormente fazer o dimensionamento a determinação do índice do local, que é um fator K. Em função desse índice do local, o fabricante determina qual é o fator de utilização daquela luminária. Esse fator de utilização ele depende, assim como esse índice do local K, ele depende das dimensões do ambiente, no caso, o comprimento, largura e altura de montagem da luminária, seja para o tipo de iluminação direta, indireta ou semi-direta. Então, esse fator K ele é resultado do produto entre o comprimento vezes a largura. No nosso caso aqui, o comprimento do nosso local é de 15,85, a largura de 18,30. Então, é o produto do comprimento vezes a largura, dividido pelo produto da altura de montagem da luminária, que no nosso caso é 5 metros. Nós temos um pé direito de 1 metro, a luminária está rebaixada, está instalada a 1 metro abaixo do teto. Então, nesse caso, a altura entre a luminária e o plano de trabalho é de 5 metros. Então, o fator K vai ser então o produto do comprimento vezes a largura dividido pelo produto entre a altura de montagem da luminária vezes o comprimento mais a largura. Então, no nosso caso aqui, o nosso comprimento de 15,85, a nossa largura de 18,30 e a altura de montagem da luminária de 5 metros.
Então, no nosso caso, o nosso fator K vai ser de 1,7. Temos aqui a tabela de fator de utilização da luminária, que é fornecido pelo fabricante, no nosso caso aqui a Philips, onde nós temos o fator K obtido foi de 1,7. Observe que aqui nós não temos esse fator K de 1,7, os mais próximos nós temos o fator K de 1,5 e de 2. O nosso ambiente, o teto, ele apresenta uma refletância de 50%, ou seja, essa primeira linha aqui dessa tabela, ela representa a refletância do teto, a segunda linha ela representa a refletância das paredes, a terceira linha ela representa a refletância do piso. Então, no nosso caso, o nosso ambiente tem uma refletância de 50% para o teto, 30% para as paredes e 10% para o piso. Então, o nosso fator K é de 1,7, então ele está entre 1,5 e 2. O nosso fator de utilização, então, estará entre 0,6 e 0,67. Como nós não temos o fator K para 1,7, podemos então fazer uma interpolação para se determinar esse fator de utilização. Nós sabemos que para um fator K de 1,5 o fator de utilização é 0,6, para 2 o fator de utilização é 0,67. Então resta-nos determinar qual será o fator de utilização para um fator K de 1,7. Então, por interpolação, nós encontramos um fator de utilização de 0,628. A iluminância do ambiente é de 300 lux, conforme foi definido pelas diretrizes da ANBR ISO C 8995 dígito 1. A área do ambiente nós podemos determinar a partir do comprimento e da largura. Nós temos então uma área útil de 290 metros quadrados. O fluxo luminoso utilizado para a luminária, conforme determinação do fabricante, é aquela luminária apresenta um fluxo luminoso de 17.000 lumes. O fator de utilização determinado, conforme anteriormente mencionado, foi de 0,628. O fator de manutenção utilizado para essa instalação foi de 0,50. Esse fator de utilização foi definido em função da tabela 4, tabela D4, que apresenta o exemplo de fatores de manutenção para sistemas de iluminação de interiores com lâmpada a vapor metálico. Carga de poluição normal no ambiente, ciclo de manutenção de 2 anos, ou seja, a cada 2 anos é feito uma manutenção naquele sistema de iluminação. 2.000 horas por ano, de vida até a queima ou substituição da lâmpada a cada 4.000 horas, ou seja, a cada 4.000 horas é então feita a substituição da lâmpada de forma individual. Luminária com a tendência normal de coleta de poeira, então, nesse caso nós temos os fatores, conforme apresentados anteriormente, para a definição do fator de manutenção, que vai nos resultar em um fator de manutenção global de 0,50. Então, conforme definido, o número de luminárias será então o iluminamento vezes a área útil do recinto, dividido pelo fluxo luminoso de cada luminária. No caso aqui, cada luminária só possui uma lâmpada, então é o próprio fluxo luminoso da lâmpada, vezes o fator de manutenção, vezes o fator de utilização, vezes o fator de manutenção. Então, nós temos um iluminamento de 300 lux, uma área útil de 290 metros quadrados, nós temos um fluxo luminoso de 17.000, temos um fator de utilização de 0,628 e temos um fator de manutenção de 0,50. Então, neste caso, o nosso projeto requer que utilizemos 16,30 luminárias. Como você não tem números fracionários de luminária, você faz um arredondamento para o número diretamente superior. Então, no caso aqui, nós teríamos no mínimo 17 luminárias. Vamos considerar então agora o projeto luminotécnico para uma sala de aula. Essa sala de aula apresenta um comprimento de 40 metros, uma largura de 20 metros, uma altura de montagem da luminária de 4 metros e uma altura do plano de trabalho de 0,75 metros ou 75 centímetros. Lembrando que o primeiro índice que nós devemos calcular é o fator K. Então, neste caso, o nosso fator K será de 4,1. Então, para um comprimento de 40 metros, uma largura de 20, uma altura de montagem da luminária de 3,25 metros, tendo em vista que a altura de montagem da luminária é 4 metros,
Contudo, o plano de trabalho é de 75 centímetros, ou seja, há uma diferença entre a altura da luminária e o plano de trabalho de 3,25 metros. Então, neste caso, o nosso fator K será de 4,1. O nosso ambiente possui superfície do teto clara, com refletância de 70%, parede clara com refletância de 50% e o piso escuro com refletância de 10%. Então, em função desses fatores, o fator K e os índices de refletância, nós temos então que o fator K é de 4,1, que ele está entre 4 e 5. A refletância da nossa parede é de 50%, do nosso teto de 70% e do nosso piso de 10%. Então, o nosso fator K ele está entre 0,76 e 0,78. Assim como no primeiro caso, por interpolação, nós teremos um fator de utilização de 0,762. Então, para esse nosso ambiente, foi definida um iluminamento, uma iluminância de 500 lux, conforme as diretrizes da norma 8995-1. Então, nós temos aqui para a sala de aula, nós temos o iluminamento médio mínimo de 500 lux, tendo em vista que essa sala de aula ela pode ser também utilizada para aulas noturnas. Então, nesse caso, vamos utilizar o valor máximo, que é de 500 lux. Caso essa sala de aula fosse utilizada em período diurno, então ela poderia ser de 300 lux. Então, no nosso caso aqui, nós vamos utilizar um iluminamento de 500 lux. Então, o iluminamento da nossa sala de aula será de 500 lux. A área da nossa sala de aula será de 40 por 20. O fluxo luminoso, nesse caso, vamos utilizar duas lâmpadas. Então, uma luminária com duas lâmpadas, onde cada lâmpada tem um fluxo luminoso de 2.700 lumens. O fator de utilização, conforme determinado, foi de 0,762 e o fator de manutenção vamos utilizar de 0,80. Então, nesse caso, o número de luminárias necessário para proporcionar esse iluminamento de 500 lux será de 121,51 lâmpadas, ou seja, luminárias, ou seja, 122 luminárias. Para fazer a distribuição dessas luminárias no ambiente, é interessante que ela produza uma iluminação o mais uniforme possível nesse ambiente. Então, para fazer essa distribuição, é necessário que nós sigamos essas duas condições. Então, o número de luminárias instaladas no comprimento vezes o número de luminárias na largura, ou seja, a quantidade de luminárias no comprimento vezes a quantidade de luminárias na largura, vai ser o número total de luminárias. Além disso, é interessante que a relação entre o comprimento do ambiente e a largura do ambiente seja igual ao número de luminárias no comprimento dividido pelo número de luminárias na largura. Então, neste caso, teremos então que o número de luminárias no comprimento vezes o número de luminárias na largura será igual a 122, que foi o quantitativo de luminárias determinado pelo método dos lumes. Além disso, a relação entre o número de luminárias no comprimento e o número de luminárias na largura será de 40 por 20, ou seja, 2. Quer dizer o quê? Que nós teremos a cada duas luminárias aqui no comprimento, nós teremos uma luminária aqui na largura. Neste caso, nós teremos, por essa primeira equação aqui, o número de luminárias no comprimento vezes o número de luminárias na largura igual a 122. Nós teremos então que o número de luminárias na largura, no comprimento, será igual a 122 dividido por 2, raiz quadrada de 122 dividido por 2, que vai nos resultar aqui em 8 luminárias. Já no comprimento, nós temos, a partir dessa equação aqui, que o número de luminárias no comprimento vai ser 2 vezes o número de luminárias na largura. Então, neste caso, nós teremos no comprimento 16 luminárias. Então, nós teremos aqui 8 luminárias distribuídas aqui na largura e nós teremos 16 luminárias distribuídas aqui no comprimento. No total, então, nós teremos 128 luminárias ao invés de 122. É importante observar que esse número de luminárias que foi determinado pelo método dos lumes, de 122 luminárias, é o número mínimo de luminárias que você deve utilizar naquele ambiente. Então, para fazer uma distribuição mais uniforme do nosso ambiente, é interessante que nós instalemos, então, 128 luminárias.
Outra informação importante se diz respeito à distribuição das luminárias, a própria instalação das luminárias. Então, é interessante que ao fazer a instalação dessas luminárias, a distância entre o centro da luminária e a parede, ela seja a metade da distância entre luminárias, tomando como referência o centro da luminária. Isso tanto com relação à largura, como em relação ao comprimento. Então, aí você vai ter uma distribuição bem uniforme, a melhor distribuição no caso da distribuição das suas luminárias. Então, vimos nessa aula as diretrizes para o projeto luminotécnico utilizando o método dos lumes. Na próxima aula vamos utilizar o projeto luminotécnico a partir do método ponto a ponto. Então, até a próxima videoaula.